Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Central Jovem. Que bom que podemos nos reunir mesmo que online. Então, neste momento, vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Querido Deus, a gente te agradece, Senhor, por esse tempo aqui. Senhor, te pede que seja um tempo abençoado, Senhor. Te pede também que possamos estar conectados contigo em primeiro lugar, Deus. Te peço por essa reunião, por tudo que vai acontecer, Senhor, pelos nossos PGs logo mais, Senhor. Que tu esteja conosco, Senhor, nos abençoando. Também te pedimos em especial pelo nosso pastor, Senhor Tiago, Senhor, pela família dele, Senhor, que estão passando pelo momento difícil. Que tu estejas com eles, Senhor, cuidando, Senhor, protegendo e provendo o que eles precisam, Senhor. Te peço uma ótima reunião em teu nome que eu oro. Amém. Neste momento, então, nós vamos ter 2 músicas de louvor e adoração ao Senhor. Hoje nós vamos dar sequência então ao nosso estudo da carta de Filemon, carta de Paulo a Filemon, e sábado que vem teremos o nosso quiz.
Hoje quem nos trará a mensagem será o pastor Cosmo, pai do Wendel. Seja muito bem-vindo e que Deus o abençoe. Boa noite, Central Jovem da Igreja Batista em Porto Alegre. Eu sou Francisco e é um grande prazer estar com os amados nessa noite. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Filemon, no capítulo 1, só tem um capítulo, do versículo 17 até o 25, diz assim a palavra do Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. O tema final da carta de Paulo a Filemon é esse: nunca desista de ver o poder do Evangelho prevalecendo na vida das pessoas. Nunca vamos desistir. Consciente nós estamos o poder que a palavra tem para transformar vidas fracassadas em vidas vitoriosas. Nós temos estudado durante algumas semanas na igreja, na Central Jovem, na Igreja Batista em Porto Alegre, essa carta de Paulo a um homem chamado Filemon. E nessa reta final, nesse texto de forma muito específica, nós queremos tirar algumas verdades importantes para nós desse texto lido nessa noite. 5 verdades que me chamam a atenção a partir do versículo 17. Versículo 17 diz: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. A primeira grande verdade desse texto lido nessa noite é que nós precisamos aprender que não existem pessoas mais importantes do que outras. Não existe. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Paulo, ele colocou Onésimo na mesma importância dele, de pé de igualdade com o próprio apóstolo. Paulo, ele roga para que Filemon receba o escravo convertido como se fosse ele mesmo. Eu não sou mais importante que Onésimo. Receba esse camarada como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Isso quer dizer que não existe uma pessoa mais importante do que outra na igreja. Todos nós somos iguais perante Deus. Ninguém é mais importante do que a outra pessoa. Nesse contexto nosso de pessoas importantes, de pessoas que têm seus nomes na mídia, Paulo nos ensina, através desse conselho aqui para nós, que todos nós somos iguais. Somos todos companheiros de jornada. A única pessoa mais importante e serviu a nós é o Senhor Jesus Cristo. E ele é servo.
Então todos nós somos iguais. Paulo diz aqui para nós essa grande verdade. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto, nos versos 18 e 19, que nós precisamos aprender a identificar com as falhas das pessoas. Nós somos muito fáceis em julgar com tanta facilidade. Mas Paulo nos ensina isso nos versos 18 e 19, ele diz: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Onésimo, possivelmente, havia furtado ou se desviado da sua família, da família do seu dono, né, que era Filemon, roubado os bens do seu patrão. Ele era, de certa forma, ladrão e era um escravo fujão. Paulo estava pronto a colocar a dívida de Onésimo em sua conta. Paulo estava assumindo a responsabilidade por tudo quanto Onésimo devia. Paulo tinha uma sensibilidade para com esse escravo chamado Onésimo. Sensibilidade de um homem de Deus. Paulo sabia que se uma pessoa desse guarida a um escravo fugitivo, ficava devendo o dono o valor da perda de trabalho envolvendo o escravo em dobro. Precisamos ter compaixão pelos que erram. Olha a sensibilidade de Paulo para com esse escravo fujão. Paulo disse: olha, eu estou disposto a pagar o dobro pela vida desse homem. O cristianismo transforma o pior escravo no melhor homens livres. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele é especialista em transformar vidas fracassadas em vidas vitoriosas. O evangelho, ele tem esse poder. Paulo tinha essa experiência. Paulo era um blasfemo, um assassino em série, um homem perverso. Agora Paulo, convertido, dá esse conselho a Filemon, da importância desse escravo agora salvo. Essa identificação é uma ilustração de que tudo que Jesus fez por mim e fez por você. É uma ilustração. Diz a Bíblia que Jesus se identificou de tal forma conosco, que o Pai nos recebe como seu próprio Filho. No versículo 17, a palavra recebe-o, é a ideia de recebe Onésimo dentro da tua família, Filemon. Imagina um escravo entrando dentro do círculo familiar de seu senhor. Onésimo era um escravo fujão, havia roubado o seu patrão, o seu dono. E agora Paulo aconselha que Filemon o receba não apenas como irmão, não apenas como, mas que alguém que faça parte da mesma família de Filemon. Que ilustração! Imagina um pecador entrando na família de Deus. Somos assim. Deus nos comprou. Deus nos resgatou. Nós pertencemos agora a Deus. É exatamente o conselho, a ilustração que Paulo nos ensina aqui. Paulo não sugere que Filemon ignore os crimes de Onésimo. Paulo se oferece para pagar a sua dívida. Paulo disse: eu estou disposto a pagar a dívida. Não mais de um escravo, mas de uma pessoa que nasceu de novo. Alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho. Não bastou o amor de Deus para nos salvar. Não apenas o amor. Ele nos salvou por sua graça. É graça que fomos salvos. Fomos resgatados pela sua graça. Não merecemos nada, absolutamente nada. Ele nos salvou. Cristo morreu na cruz e nossos pecados foram lançados sobre ele. Todos os nossos pecados, todos foram lançados sobre a pessoa
do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, em 1 Pedro 2:24, ele diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, os meus e os seus, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. O preço do nosso pecado, ele carregou sobre ele. Ele levou sobre aquela cruz os nossos pecados. Quando nós confiamos nele, confiamos em Cristo, sua justiça é lançada sobre nós. Nós temos a justiça de Cristo que habita em nós. Essa grande verdade que Deus quer nos ensinar. A terceira verdade desse texto nós encontramos nos versos 12, 17 até o 20, que nós precisamos exercer tanto a restituição quanto o perdão. Olha o que o texto diz para nós. Ele diz, eu te envio de volta em pessoa, Filemon. Quero dizer, o meu próprio coração. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. Verso 18 diz, e se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo Jesus. Uma pessoa convertida, ela tem uma profunda transformação em seu caráter. Esse homem foi transformado, tanto Paulo, muito tempo antes, como agora Onésimo. Uma pessoa que foi transformada por Deus, ele é transformada de dentro para fora. O seu caráter é transformado. Uma pessoa convertida, ela não pode ser uma pessoa caloteira, pessoa que engana outras pessoas. Como eu posso declarar que sou convertido, que eu nasci de novo, sou uma nova criatura, nasci de cima. Eu engano as pessoas, eu minto, eu faço negócio sujo. Paulo nos dá um exemplo aqui, de que tanto ele como Onésimo são pessoas transformadas. Uma pessoa transformada, ela assume o que? As suas responsabilidades. Paulo nos ensina aqui, junto com Onésimo, que está disposto a pagar, porque exatamente Onésimo tinha sido transformado pelo poder do Evangelho lá na prisão, quando Paulo pregou para esse homem aqui. Paulo restitui Onésimo e está pronto a restituir o dinheiro que Onésimo furtou. Estou pronto a pagar. Isso mostra transformação tanto no caráter de Paulo como no caráter também de Onésimo. Embora Paulo esteja pronto a pagar a dívida, encoraja Filemon a perdoar o seu escravo, a exercer o perdão, a transformação. O perdão, queridos jovens e amados irmãos, é a marca de um verdadeiro cristão. Se você ainda não aprendeu a perdoar, se você não tem desejo de perdoar as pessoas que lhe ofenderam, é melhor você questionar a sua fé ou você ainda não entendeu o cristianismo. Porque uma das maiores marcas de um cristão é o perdão. Você deve ter em mente no seu coração que uma grande dívida, Deus nos perdoou e pagou a nossa dívida. Perdoar é cancelar a dívida, é não cobrá-la mais. Isso é perdão. Alguns dizem, pastor, eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. Isso significa que você não perdoou. Toda pessoa que perdoa, é isso que Paulo nos ensina aqui, na carta de Filemon. Ele lembra de tudo, mas essas lembranças do passado não afetam o presente daquele que perdoou, que liberou perdão. Perdoar é cancelar a dívida, é não
cobrá-la mais, repito. É deixar outra pessoa livre e ficar livre. Quando você perdoa uma pessoa, você está abençoando aquela pessoa e sendo abençoado por Deus. Você fica tranquilo, você fica em paz. Aqui nós temos o exemplo vivo de uma das maiores doutrinas da palavra de Deus, que é a doutrina da imputação. Veja comigo o versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. O que Paulo quer nos ensinar aqui? O que Deus quer nos ensinar? Que a nossa dívida não foi colocada em nossa conta. Nós tínhamos uma dívida muito alta para com Deus. Uma dívida impagável. Essa dívida, ela não foi colocada em nossa conta. Diz a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Em vez de Deus colocar em nossa conta essa dívida foi colocada na conta de Cristo. Cristo tem crédito de sobra diante do Pai. E a nossa dívida, a minha dívida, a sua dívida, é isso que Paulo quer nos ensinar. Essa dívida foi colocada na conta de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 21, a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Imputação. A justiça de Cristo foi colocada em nós. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, Paulo diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz toda a nossa dívida. Uma dívida, repito, impagável. Essa dívida foi cravada na cruz por Cristo Jesus. Cristo, como nosso fiador, ele pagou a nossa dívida e ele pagou essa dívida com o seu próprio sangue. Sangue perfeito, sangue imaculado. Imediatamente foi creditada em nossa conta a infinita justiça de Cristo. O versículo diz, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Quando Deus olha hoje, ele não olha para o Francisco, ele não olha para o Wendel, ele não olha mais para o Tiago, para a Sara, para a Sulamita. Ele olha para Cristo, porque nós estamos sob a cruz. Nós estamos debaixo da proteção de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Fomos justificados e nenhuma condenação pesa sobre nós. A Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão na Igreja Batista, para aqueles que estão na Igreja Assembleia de Deus, para aqueles que pertencem a uma religião, não. Para todo aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, nenhuma. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. É extremamente importante que você entenda isso. É como se jamais tivéssemos pecado. Ficamos completamente quites diante da lei e da justiça divina. Justificado é isso. É ser declarado justo diante de Deus. Isso é justificação. Porque a minha dívida foi paga. A quarta verdade que eu aprendo desse texto, nós encontramos no versículo 10. Paulo diz, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas.
Qual é a grande verdade que eu aprendo aqui? Que nós precisamos aprender sobre o glorioso poder de Jesus para salvar. Eu acredito piamente que o único instrumento para transformar uma sociedade falida como a nossa é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, ela é o poder, é o dinamismo de Deus para transformar vidas. Eu fui transformado há 36 anos atrás pela pregação do Evangelho. Jesus, ele apanha um escravo fugitivo como Onésimo e faz dele um homem livre, santo, salvo e útil. Eu acredito que não há caso perdido para Jesus. Não devemos desistir de pregar nem de esperar a transformação das pessoas. O Evangelho ainda funciona. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É o livro capaz. E esse livro não precisa ser atualizado, porque o autor de Gênesis é o mesmo autor de Apocalipse. Toda a escritura é inspirada por Deus. Paulo escrevendo, Jesus falando para os discípulos, ele diz: examinar as escrituras, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Precisamos aprender isso. A quinta verdade que eu aprendo desse texto, do 17 até o 25, nós encontramos essa verdade no versículo 11. Confira comigo, por favor. Paulo diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Olha que coisa bacana. Nós precisamos compreender que uma pessoa convertida se torna uma pessoa útil nas mãos de Deus. Essa pessoa, ela se torna um instrumento, mesmo que seja um instrumento desafinado, mas essa pessoa passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. Uma pessoa convertida, ela precisa ser uma bênção. Paulo diz: Filemon, esse camarada aqui, Onésimo, ele tomou uma decisão. Ele é muito útil para mim e será também útil para você. E aqui cabe uma pergunta extremamente importante. Você é útil? Qual é a sua utilidade na igreja? Talvez Deus não chamou você para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um missionário. Mas pode ter certeza absoluta que Deus chamou você para ser uma bênção na vida das pessoas. Como tem sido a sua vida? Será que as pessoas, elas sentem desejo de conhecer a Deus através da sua vida? Se você come uma comida bastante salgada, certamente você passará o dia tomando bastante água. Assim é a nossa vida. A nossa vida precisa provocar sede nas pessoas. Em Mateus 5,16, diz a Bíblia: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A sua vida, a minha vida, é o quinto evangelho. As pessoas estão lendo as minhas atitudes e os meus pensamentos. O que eu aprendo nessa reta final da carta de Paulo a Filemon? Quais são os ensinamentos que eu tiro para a minha vida nessa carta, nessa epístola? É que quando se faz as coisas do jeito de Deus, os resultados sempre transcendem as expectativas. Quando eu faço tudo conforme o projeto de Deus na minha vida, pode ter certeza, as expectativas serão das melhores. No versículo 21, olha o que Paulo diz: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, acrescento, Filemon, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Recebe este homem não mais como escravo, mas como da tua própria família, Filemon. Essa era a grande expectativa
do velho Paulo, desse missionário. Paulo, ele solicita a Filemon mais do que simplesmente perdoar Onésimo. Ele pede que ele receba como irmão o quê? Caríssimo. Paulo não menciona como escravo, mas como irmão o quê? Caríssimo. Porque o que foi pago pela vida de Onésimo foi um preço muito alto, da mesma forma que foi pago pela vida de Filemon, da sua esposa Áfia e de toda a sua família e dessa igreja que se reunia na casa de Filemon. Receba esse homem como uma pessoa caríssima. É consenso entre os comentaristas que Paulo rogou a Filemon para alforriar Onésimo. Deixa Onésimo livre. Ele agora é o nosso irmão. Ele faz parte da nossa família cristã. Alguns acham que Onésimo recebeu a sua libertação e mais tarde veio a ser bispo da igreja de Bereia. Isso é um consenso entre os comentaristas. Não há certeza absoluta sobre isso, mas diz que Filemon o perdoou, deixou de ser escravo. Ele passou a ser um grande homem de Deus, Onésimo, nas mãos de Deus como instrumento para a glória do Senhor. A segunda verdade que eu aprendo, eu encontro no versículo 22. Diz a Bíblia: e ao mesmo tempo preparas-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. O que Paulo nos ensina aqui? Que tudo que Deus faz, o faz por meio da intercessão do seu povo. Paulo confiava piamente, inteiramente, que a igreja, que aqueles irmãos oravam por ele seria restituído. Paulo entende que só Deus pode libertá-lo da prisão. Ele entende que só Deus pode libertá-lo da prisão. Mas o Senhor fará isso por intermédio das orações da igreja. Deus faz depender das nossas orações. É através da minha, da sua oração. Em Atos capítulo 12, diz a Bíblia que Pedro estava preso por mando de Herodes. A igreja orava incessantemente por Pedro. Tiago foi decapitado. Deus livrou Pedro da prisão porque a igreja orava por Pedro. Deus é um Deus que ele não só ouve as nossas orações, mas também ele responde às nossas orações. Paulo entende que só Deus pode libertá-lo da prisão, mas o Senhor fará isso por intermédio das orações da igreja. Quando o homem trabalha, Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Nós precisamos orar muito mais. Nós precisamos nos curvar muito mais vezes diante da presença do Senhor. Sabe por quê? Que os cristãos do primeiro século, e muito mais, e também após a era cristã, porque diz a Bíblia, diz a história que Lutero, as suas 3 primeiras horas do dia, ele gastava em oração. Nós oramos muito pouco. Nós buscamos a presença de Deus bem menos do que as nossas redes sociais. Cuidado com isso. A terceira verdade que eu aprendo aqui, os versos 23 e 24, ele diz: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E o versículo 25 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O que eu aprendo aqui? O que Paulo nos ensina? Que nunca deixe de valorizar as pessoas que estão ao seu lado. Nunca. Paulo menciona nome por nome. Paulo aprendeu a valorizar os seus companheiros, a valorizar seus irmãos. Paulo destaca na conclusão dessa carta vários nomes. Epáfras está preso com Paulo em Roma. Homem de dedicação a Cristo, a Paulo e ao Evangelho. Paulo valoriza Epáfras.
Nas horas mais difíceis de Paulo, Epáfras estava ao seu lado. Paulo menciona Marcos, João Marcos, que estava com Paulo. Diz aí Colossenses 4:10, saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Era o rapaz que o abandonara na primeira viagem missionária. Deixou Paulo na mão, podemos chamar assim. Esse Marcos, é o primo de Barnabé e é o escritor do segundo evangelho de Marcos. Havia abandonado Paulo, mas agora Paulo faz menção de seu nome. Paulo menciona Aristarco, era de Tessalônica e acompanhou Paulo a Jerusalém e depois a Roma. Menciona Aristarco. E ele menciona também Demas. E ele é mencionado 3 vezes na palavra do Senhor. Esse Demas diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. João Marcos falhou, mas foi restaurado. Demas parecia ir bem, mas caiu. E Paulo menciona o último personagem, Lucas, o médico amado. Acompanhou Paulo, ministrou para Paulo na prisão, e esse Lucas escreveu o livro de Atos e escreveu o terceiro evangelho. O que me chama a atenção é que Paulo valoriza todos eles como pessoas importantes aos olhos de Deus. E os versos 3 começa com o quê? Olha o versículo 3, Paulo diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele termina a carta, ele começa com graça e termina com graça. Ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso, o quê? Espírito. A graça deve estar presente desde o começo até o fim da nossa vida. Se você está na graça, amém. Diz a Bíblia que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completar. Deus começa, Deus continua e Deus conclui. Salvação, santificação, justificação, santificação e a glorificação, que é o final, quando nós chegaremos na presença do Senhor. Que aprendamos essas lições nessa preciosa carta de Paulo a Filemon, que ele se coloca como intercessor, como aquele pacificador entre Onésimo e Filemon. Que Deus nos abençoe e aplique essas verdades em nossos corações. Sou grato a Deus pelo privilégio de poder compartilhar com vocês, amados jovens, a Central Jovem da Igreja Batista em Porto Alegre. Que Deus abençoe a todos, fique na paz, na graça, e que essa carta seja de grande valia, tanto para a minha vida, como também para a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Amém. Neste momento nós vamos ouvir mais uma música de louvor a Deus. Perdão me
Bom, a nossa Central Jovem chegou ao fim. Creio que foi um tempo muito abençoado e muito precioso. Lembrando que depois dessa live teremos os nossos PGs. Então não fique de fora. Participe, entre em contato com algum dos líderes. Gostaria de fazer uma oração nesse momento para que possamos encerrar. E lembrá-los que semana que vem teremos o nosso quiz sobre Filemão. Vamos orar então nesse momento para encerrar. Querido Deus, a gente te agradece por esse tempo, Senhor, por essa reunião. Te pedimos agora, Senhor, pelos nossos PGs, que tu esteja com cada um de nós, Senhor, e que a gente possa estar, mesmo que online, Senhor, aproveitando esse tempo de comunhão, Senhor. Te peço também em especial pelos líderes da Central Jovem, Senhor, que tu esteja com cada um, Senhor, cuidando, protegendo, Senhor, e ajudando em tudo que precisamos, Senhor. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.